Boa tarde, aqui é Rivaldo, advogado, mais uma vez com vocês aqui nesse Dicas Doutor, nosso canal do YouTube. Lembrando, não deixe de assinar os nossos canais para receber, nosso canal do YouTube, perdão, para receber os conteúdos que nós gravamos no intuito aí de informar as pessoas e também até para alguns colegas que entenderem que é útil, quem sabe, ajudar alguns colegas advogados no exercício da profissão. A ideia hoje é falar sobre a medida provisória 905/2019, que criou os contratos, ou o contrato verde e amarelo, né? E é estranho, mas esse é o nome, né? Contrato verde e amarelo. É um contrato, uma medida provisória que não é lei, mas tem força de lei, já está vigente, está valendo, até que ela seja ou não convertida em lei pela Câmara dos Deputados, né? Bom, esta medida provisória trata de várias questões relacionadas ao mercado de trabalho, à relação do empregado, futuro empregado com o patrão, mas aqueles visando gerar novos postos de trabalho para aquelas pessoas que vão obter ali o primeiro emprego. Mas traz também algo que nos preocupa, que é aquela interferência estatal, ou seja, o Estado interferindo mais uma vez nas relações privadas, as relações, nesse caso aqui, do empregado com o patrão. E aí nós precisamos parar e recordar algo, né? Que embora a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, diga que ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei, e implicitamente está dizendo que nós, pessoas privadas, podemos fazer tudo que a lei permite e aquilo que ela não proíbe, e a isso nós chamamos de autonomia da vontade privada, embora haja essa previsão constitucional, quando nós falamos de relação de trabalho, patrão e empregado, é preciso igualar essas partes juridicamente. Vejam que, juridicamente, o patrão está nesse patamar, economicamente falando, porque ele assume todos os riscos da atividade empresarial, mas ele tem poder econômico. O empregado que está aqui embaixo está sob subordinação jurídica, que é um dos requisitos que está lá no artigo 3º da CLT. Então, para igualá-los juridicamente, é necessário que a lei traga algumas disposições que dê proteção jurídica ao trabalhador. Por isso que causou para nós perplexidade, um dos pontos que eu quero tratar aqui no comentário dessa medida provisória, 905/2019, porque ela interfere naqueles acordos que é para participação do empregado nos lucros e resultados da empresa. Né? Que é um assunto que vem disciplinado desde 1988, lá no artigo 7º, inciso 11 da Constituição Federal, e que foi regulamentado em 2000 pela Lei 10.101. Agora, nós falamos assim, foi regulamentado pela Lei 10.101 em tese, não necessariamente. Por quê? Porque muitas questões ficaram ali em aberto, no escuro, sem sabermos como lidar com elas, né? E que não dá efetividade, que coloca na mão dos sindicatos o poder de representação dos empregados, que até aí é bom para igualá-los juridicamente, mas que dificulta essa negociação coletiva porque não traz em si parâmetros para que essa negociação ocorra. E aí eu lembro sempre que lá no artigo 2º da CLT, que diz que a responsabilidade do negócio empresarial é do empregador e esse risco empresarial não pode ser transferido para o empregado, né? Esse mesmo artigo, ele acaba sendo aqui, na minha opinião, um óbice para negociação no que tange a distribuição de lucros e resultados da empresa. Por quê? Porque se contabilmente a empresa, o empregador, não tiver lucro, ela não pode transferir essa responsabilidade para o empregado, que o empregado, entenda a empresa, lucro não, ela tem que assumir
os encargos, os custos com o exercício da atividade do empregado. Se não tiver resultado, não tem o que distribuir. E quando há negociação coletiva, os sindicatos, evidentemente, por interesses outros, que nós vamos entrar aqui nesse assunto, ele quer, de alguma maneira, tutelar, garantir que o empregado receba o PLR, que é a participação nos lucros e resultados, mas de modo que ele também se beneficie, tanto no estreitamento com a sua relação com os empregados e fortalecer aquela representação sindical, quanto também no aspecto de receber uma comissão, um valor por esse assessoramento, né? Quando assessora ali o empregado, ele tem direito de cobrar um percentual, né? Para poder fazer jus a toda aquela despesa que ele diz que tem nesta representação, que é a representação para negociação coletiva. O que traz essa medida provisória que nos preocupa, como eu disse, de novidade relacionada ao PLR, né? Que esta medida provisória diz que a negociação não é mais coletiva. Ela passa a ser, isso a gente tem que analisar de forma ampliativa, né, no âmbito de todos os outros contratos de trabalho, que essa negociação passa a ser direta com o empregado. E aí tem um problema muito sério, porque aquele mesmo artigo 5º, inciso 2, que traz o princípio da autonomia da vontade privada, quando ele também dá respaldo para o artigo 444 da CLT, que trata também do princípio da autonomia da vontade privada dentro da consolidação das leis do trabalho, e que diz que ao empregado, né, as partes, perdão, é livre aquele poder que eles tenham de contratar, desde que esse contrato, essa forma de contratação não vá contravir ou não vá contra as disposições, primeiro, de lei, né? Segundo, as de proteção ao trabalho e as convenções coletivas de trabalho, que nós expandimos para as negociações, os acordos coletivos de trabalho, não só as convenções, são aquelas negociações, né, coletivas, como também o acordo coletivo de trabalho, que é aquele acordo feito entre o sindicato patronal e o próprio empregador, né? Quando não há os sindicatos negociando junto, representando cada um ali seu polo, empregador e empregado, mas sim de um lado o sindicato patronal, do outro lado o próprio empregador, que de certa forma tem condições aí de negociar com o sindicato esse assunto, que é o PLR, participação do lucro e resultado. Então, a minha observação é nesse sentido, porque esse artigo 444 da CLT coloca limitações dessa autonomia que o empregado tem, né, da vontade privada dele. Por quê? Porque tem direitos que não podem, são indisponíveis. Um deles é a questão do registro, direito de registro em carteira. Não pode o empregado trabalhar sem ser registrado, o empregador tem a obrigação de registrá-lo. Então, este é um exemplo para mostrar para vocês que essa autonomia da vontade privada é exercida pelo empregado com algumas restrições. Ele não é amplo, porque nessa relação jurídica as partes não são equivalentes, elas são até equidistantes, né? Então, esse é um comentário que eu queria fazer para vocês, e lembrar que eu não sei se isso vai passar no Congresso, porque lá na medida provisória 905/2019 fala da negociação direta com o empregado, não fala nem de uma comissão dentro da empresa para discutir com o empregador, fala de negociação direta com o próprio empregado. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, para você, empregado, ficar atento a esse tipo de armadilha que vem disfarçada em intervenção estatal para interferir numa relação privada, como se fosse, vão gerar emprego. Por quê? Porque o que a gente percebe é que esse governo atual está muito focado na parte econômica, de gerar mais empregos, de fazer a roda da economia girar, e com isso está tirando direitos sociais das pessoas, está gerando, criando coisas. O próprio Fernando Henrique Cardoso tentou criar na década de 90 algo semelhante, né? E não deu certo.
né? Não deu certo. Essa redução de encargos através de medida provisória que vai ferir em alguns pontos o artigo 7º da Constituição Federal, é muito preocupante. Então, compete a nós, advogados, alertar a vocês, trabalhadores, para que, numa eventual, durante a vigência, né, dessa medida provisória, numa eventual negociação com o empregador, fique atento e não vá aceitando qualquer coisa, tá bom? Então, essa dica, doutor, para vocês dessa semana.